Coisa News está de volta numa nova temporada. Estou muito feliz de estar com vocês novamente. Esse ano vamos trazer assuntos interessantes e legais para o universo das pessoas que estão na terceira idade. No programa de hoje vamos falar sobre dor e todos os tratamentos que envolvem esse problema. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Juliana Sarmento, fisioterapeuta especialista em dor e trauma. Juliana, obrigada pela participação no nosso programa. Obrigada a você. Vamos começar falando então sobre uma abordagem mais ampla do que é dor, para que as pessoas que estão nos assistindo comecem a entender o que vai acontecer nesse programa hoje, né? Os aspectos que envolvem essa dor. Então, o conceito, o que é dor e a diferença de dor aguda e dor crônica, para a gente começar a saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Segundo a Associação Internacional para Estudos da Dor, a dor ela é mais que uma integração central, uma resposta a essa integração central de estímulos nervosos que partem de um fator físico. Então, pra gente... Seria uma experiência somatosensorial e também emocional desagradável que acomete um tecido biológico. Então, para as pessoas entenderem, essa dor que nós estamos conversando, né, que você está abordando, é aquela dor que aparece em determinado momento sem uma causa específica física. Não é a dor que eu senti porque eu bati... Não. Essa dor física, ela tem um componente emocional. É isso que eu estou querendo dizer. E esse tecido biológico é um conjunto de células especializadas, ou seja, que tem a mesma função. Tecido, quando a gente fala em tecido, seria isso. Então, vamos supor que a pessoa tenha vamos falar em dor aguda. A dor aguda, o indivíduo, ele teve algum estímulo, que pode ser tanto em pele, músculos, articulações, e esse estímulo, ele vai partir em direção ao cérebro, né? Esse estímulo ele parte, a gente tem que saber também que essa questão, quando a gente fala de dor, entra toda a parte do sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele trabalha com impulsos elétricos, né? Ele leva informações. Quem leva as informações são as células nervosas, chamadas de neurônios. E os neurônios, eles vão ser ativados através de receptores de dor que estão nesses locais onde é feito o estímulo físico. Então, né? Por exemplo, doutor, eu tive uma lesão, né, em determinado local do meu corpo. Por exemplo, eu sofri uma queda e lesionei meu ombro. Sim. Essa dor, naquele momento, é a dor aguda, porque é uma dor inicial. A dor aguda, ela o conceito de dor aguda, ela é uma dor de proteção. É uma dor que serve de alerta e ela percorre um caminho nesse sistema nervoso de maneira muito rápida. Ela ativa fibras do sistema que são rápidas. E essa resposta ela é para evitar até a morte do paciente, né? Dependendo do caso, né? Ou de uma coisa mais grave, de um acometimento mais grave. Uma proteção que o corpo tem. E ela tem um período de duração, ela é menor que 3 meses. E aí, quando a gente fala, então, dessa outra dor, uma dor crônica, que é uma dor que dura mais tempo, né? Que ela está perdurando por mais tempo, posso dizer isso? A dor crônica por mais de 3 meses. Ok. E que aparece subitamente sem nenhum trauma? Não. A dor aguda, ela tem uma questão que quando ela o subtratamento dessa dor aguda, ela pode levar à cronicidade. Então tem uma diferença, aí eu gostaria de falar sobre essa questão. Por exemplo, a dor aguda, ela tem um componente que a gente chama de nociceptivo, que são esses estímulos táteis, térmicos, né? Que vão partir daqui, até químicos, questão inflamatória, que vão partir para o cérebro e vão chegar ao hemisfério oposto, quando você pega a mão, por exemplo, esquerda e colocou a mão numa chapa quente, né, e sentiu aquela queimação, ela passa por uma via rápida e ela volta e você tira imediatamente a mão daquele objeto ali que estava esquentando.
Só que aquilo ali é um mecanismo protetor, é um mecanismo fisiológico, essa dor aguda. Na dor crônica, quando a gente não tem, às vezes, esse tratamento adequado, ou por uma questão de lesão nervosa, porque realmente a dor crônica, ela sempre tem uma lesão nervosa, e aí a gente chama essa dor de dor neuropática, né? Essa outra dor, da dor aguda, ela é nociceptiva, por conta desses receptores, né? Que enviam estímulo rápido. Ela vai durar mais tempo. Sim, essa dor ela é acima de 3 meses e ela tem um componente onde essa lesão pode ser central ou de nervos. É uma lesão do sistema nervoso central ou dos nervos. E se a gente for pensar então agora em populações, né, diferenciadas? Então, por exemplo, as pessoas da terceira idade, né, que já passaram, né, de várias fases da sua vida, estão agora em momentos, né, uma idade mais avançada, ela pode ter essa relação da dor com o componente emocional? É isso que a gente pode começar a tentar passar para quem está nos assistindo. Existe essa alteração física e vindo através de uma alteração emocional? E por que isso acontece? Sim. Especialmente nessa faixa etária? Geralmente isso acontece na dor crônica. A dor crônica ela é um paradigma, porque você tem uma lesão nervosa, então teoricamente você não deveria sentir mais dor, porque tem uma lesão ali, né? Então não passaria mais o estímulo. Mas existe, nesse trajeto, existem áreas que são ativadas no cérebro, que são áreas do sistema límbico. Passa por áreas do sistema límbico, que é a parte sensorial, a parte sensitiva. E atinge também o córtex sensorial, onde a gente tem uma ideia do que seria essa dor. Só que essa dor ela não é localizada, ela não é igual a dor aguda, que é localizada, mas ela traz uma interpretação. E o que acontece nessa população? Não só de idosos, mas em geral, essa dor, por passar por essas regiões do sistema emocional, atingir essas outras áreas, a pessoa pode ter, ser acompanhada de depressão, ansiedade, intolerância, impaciência, irritabilidade. E a pessoa sabe que isso está acontecendo? Qual é o momento em que o organismo começa a ser acometido, ou enfim, começa a mostrar sinais de que está ocorrendo essa alteração? Que vira emocional, né? Enfim, essa descompensação emocional física. Ela precisa estar atenta à durabilidade, né? Se passou de 3 meses, ela precisa procurar já um médico, né? Inclusive a gente tem a especialidade do médico assim só para cuidados com dor. Existe um médico específico para dor. Qualquer tipo de dor. Existe essa especialidade no Brasil e poucas pessoas sabem. Mas existem também, por exemplo, dependendo do que ela está sentindo, ela pode procurar um neurologista, também pode ser um ortopedista, né? Um reumatologista. Depende muito do sinal, do sintoma que do sintoma e da região onde está sendo acometido. Doutora Juliana, no próximo bloco eu vou te perguntar sobre ansiedade e depressão e as técnicas, os métodos que você utiliza para tratar esses problemas. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta falando sobre dor e trauma com a fisioterapeuta Juliana Sarmento. Doutora Juliana, como eu deixei uma pergunta em aberto no primeiro bloco, qual é a abordagem então que é feita quando o paciente tem depressão ou ansiedade e te procura por conta desses problemas? Então, a primeira coisa que eu faço, assim, que é uma abordagem que não pode faltar, é a questão física do paciente. Eu vou explicar primeiro como eu cheguei nessa abordagem. Os cientistas que são cardiologistas americanos, eles chegaram à conclusão, eu vou mostrar aqui um pouquinho essa figura, que o coração, eles chegaram nessa conclusão, que o coração e não o cérebro é o principal órgão que recebe o impacto emocional. Ou seja, antes a gente pensava assim, primeiro é o pensamento, mas primeiro vem a emoção. Então, quando você vê alguém matando algum animal, ou você tem alguma sensação ruim, essa emoção, ela atinge primeiro o coração. E o coração, ele manda impulso para o cérebro.
essa via, ela corresponde a 80%, ou seja, ela sobe aqui 80% e não aqui do cérebro partindo só 20%. Então é uma via importante. Então essa emoção, ela dispara um estímulo para o cérebro, onde ele vai decodificar essa emoção. Ele que vai julgar, vai dizer se aquilo ali é positivo ou negativo, né? Isso é um julgamento, porque o coração não faz isso. Mas essas emoções que são julgadas como positivas, tranquilo, ela gera um impacto positivo em todo o organismo. Mas essas que são ditas como negativas, né, que seriam raiva, tristeza, mágoa, culpa, pânico, fobias, todos esses sentimentos, depressão, ela ativa o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, que não é o central, ele é involuntário. E o que ele ativa? O sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, ele é lutar ou fugir. Ou vontade de dar uma porrada em alguém, ou vontade de sumir, morrer. Então a pessoa... ele altera os batimentos cardíacos? Tudo. Existe essa Então eles interação? Concluíram que a incoerência cardíaca gera uma incoerência cerebral. Então eu posso ter, a partir desses problemas, ou desses estímulos externos, doenças cardíacas especialmente? Não, mas você tem uma desorganização dessa questão que vai para o córtex. Dessa ligação. Dessa ligação coração... cerebral, você fica desorganizado, você não sabe o rumo que você vai tomar, você fica perdido, você fica deprimido. Então, essas emoções, quando elas não são coerentes, elas geram, assim, nenhuma doença cardíaca, mas você tem aumento dos batimentos cardíacos, aumento da frequência respiratória, e não sabe por que você está tendo aquilo. Isso fica um biofeedback, fica indo e voltando. Você não sabe como eliminar aquela emoção. E eles descobriram também o que poderia auxiliar esses pacientes, né? Eles chegaram à conclusão de que como você manda esse impulso e a frequência de ondas que é captada no cérebro, ela é muito acelerada, que seriam as ondas beta, eles chegaram à conclusão que para baixar essas ondas tem formas assim baratas de você... E quais seriam? Porque tudo que é barato seria a oração, a meditação e a respiração. Então a pessoa teria que ser espiritualizada ou se pegar mais não com essa necessariamente, parte? Porque mesmo que ela não ore e não medite, um componente muito importante é a respiração. Então a respiração ela já diminui esses batimentos, essa frequência e começa a ativar o sistema parasimpático para dar um equilíbrio. E como é que ela faria? Por exemplo, às vezes o fisioterapeuta convencional, com técnicas convencionais, ele pede para utilizar o diafragma, né? O diafragma, vamos colocar aqui só um exemplo aqui, como se aqui tivesse a caixa torácica, a estrutura do paciente, e o diafragma é o principal músculo respiratório. E o que acontece? Quando o paciente está desorganizado nessa musculatura, o músculo diafragma ele enfraquece. Então, dependendo de como esse paciente está respirando, se ele está respirando superficialmente, o volume corrente, o ar que entra é inadequado, é pouco, ele vai respirar profundamente depois para poder compensar. Só que a musculatura fraca do diafragma, ela faz com que essa musculatura acessória aqui, que são trapézio, fibras superiores, esses músculos do pescoço, né? Trapézio, fibras superiores, intercostais, esternocleidomastoide, essa musculatura ela começa a ficar encurtada. E quando essa aquela musculatura... pessoa que respira assim... Isso, aí ela começa a ficar com o ombro perto da orelha, ela começa a fazer com que a caixa torácica dela suba. E essa pessoa, quando ela tira esse sinergismo muscular, ela fica alterada. Ela fica alterada nessas ondas, ela fica acelerada, ela fica ligada no 220. Ela altera o sono, ela fica irritada, fica deprimida. Então, o que eles sugerem é que a pessoa trabalhe também a respiração. Porém, aqui no meu consultório, a abordagem que eu faço é olhar essa respiração da seguinte maneira. Como a gente não pensa para ficar respirando o tempo inteiro, porque a respiração ela é involuntária, então a gente precisa colocar essa musculatura no lugar. E eu ensino para os pacientes eles colocarem a musculatura no lugar,
Assim, eu utilizo algumas técnicas e tento deixar com que o paciente fique o máximo possível sem a dependência do fisioterapeuta. Ele vai fazer esses exercícios em casa, isso, para poder ele ativar esse sistema. Mas essa condição, então, de se livrar um pouco daquilo que trazia essas alterações, né? Por exemplo, os problemas, isso também vai ajudar. Sim. Por exemplo, ele começar a se concentrar mais no interior, né? Nessas orações, meditações, ou na própria respiração. A oração e a meditação, ela é assim, por um período curto que ela vai permitir. Você pode orar agora e de repente você fica umas 2 horas, você tem que orar de novo. Mas a respiração, você pode fazer qualquer tipo de tratamento emocional. E se você não tiver com essa caixa torácica, a parte física organizada, você vai ficar mandando o estímulo nervoso. E quando a gente pensa em oração, só para quem está nos assistindo, e é uma dúvida minha também, o que é colocado nessa oração? Independente de religião, entendeu? Sim. O que a pessoa tem que mentalizar? Como é que vai funcionar? Ou a meditação também, né? Que é para poder organizar. Ela tem que... Ou isso está relacionado com religião? Não necessariamente, mas algumas pesquisas dizem que tem um efeito benéfico das orações sobre alguns pacientes. Isso aí são estudos mundiais, assim, com mais de 1000 pacientes em hospitais grandes. Mas aqui a gente está falando do indivíduo em si, dele, não dele orando para outra pessoa. Mas ele, nessa questão pedindo de oração... saúde? O que é identificado é que quando ela eleva o pensamento, ela pensa coisas boas, coisas que trazem memórias boas, ela ativa essas ondas que são alfa, que são ondas abaixo dessas ondas cerebrais. Então são que vibrações promovem boas. Isso. Se eu estou envolvido com pessoas que me trazem alegria, que me dão momentos de felicidade, eu também, teoricamente, estou me beneficiando daquilo? Isso é complexo falar, porque depende da percepção. Porque os traumas e todas as questões que a gente passa ligadas à dor, às experiências dolorosas, que são geralmente quantificadas na infância, né? Isso é um estudo que eu estou te falando, é um estudo dessa associação mesmo, internacional. Essas experiências, elas vão de acordo com a percepção. Você pode ter um irmão que passou a mesma situação que você, mas a sua percepção ela é diferente em relação a ele. Ele tem uma visão diferenciada daquilo. Então, ele vai introjetar diferente de você um sistema de crenças. Doutora, nós vamos para um pequeno intervalo, mas na volta eu vou te perguntar sobre os tratamentos que são utilizados para esses casos de dor, ansiedade, depressão, enfim, as técnicas utilizadas e também a forma que o paciente pode se ajudar, enfim, o que ele pode aprender para que ele consiga, fora do consultório, o benefício também para melhorar. Nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta falando sobre dor e trauma com a fisioterapeuta Juliana Sarmento. Doutora, em relação aos tratamentos para essa dor crônica, ansiedade, depressão, como que você avalia que tratamento vai ser melhor para a pessoa naquela situação? Então, é importante dizer que cada paciente sente de maneira diferente a dor, né? Ele tem um limiar de dor diferente um do outro. Então, a gente costuma dizer que é um caráter subjetivo da dor. E a abordagem, ou a técnica, o método que eu vou escolher depende do paciente, porque o corpo dele é que vai me informar através de testes que eu faço, musculares, através de um mapeamento que a gente pega de vias nervosas, é que vai me dar a resposta de qual método melhor introduzir naquele momento. E o que o paciente pode fazer por ele mesmo? Então, além do que já foi falado, né, meditação, oração, enfim, esse aspecto de conviver, sei lá, com pessoas mais felizes, ou ele se sentir ali naquele momento mais tranquilo, o que é importante para quem está nos assistindo, às vezes, começar a modificar desde já, além de buscar um tratamento, né, com a equipe especializada? Então, é importante falar dessa equipe multidisciplinar, porque nós não conseguimos tratar esse paciente sozinhos, né? Cada um entra em uma área. Principalmente nessa questão emocional, a gente precisa ter o acompanhamento, às vezes, de psiquiatra, psicólogo, né, o neurologista e também até do terapeuta ocupacional.
Então, é uma gama de profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas. Hoje existem centros que trabalham com isso. No Brasil, são poucos, mas existem, e fora também. E para o paciente, então, ou para a pessoa que está nos assistindo que tem uma dor crônica, convive há muito tempo com essa dor, a qualidade de vida realmente é modificada quando ele busca o tratamento e quanto tempo demora para acontecer? Por exemplo, a preocupação de uma pessoa mais velha. Será que vale a pena, depois de tantos anos sentindo essa dor, procurar tratamento? Porque eu já convivo com ela. Sim. Ou quando essa dor melhorar, vai demorar tanto que às vezes eu não estou mais nem aqui para... É importante o cuidado na equipe multidisciplinar e essa questão que o paciente traz, muitas vezes de rodar por vários serviços de saúde e não encontrar uma resposta, ele chega já frustrado. Então é importante que ele não desista, porque existe tratamento para dor, entendeu? E isso é muito importante, principalmente a dor crônica, e ele precisa entender que essa abordagem emocional, que essa procura para o tratamento emocional dele já fundamental, é o começo, né? É fundamental. E demora muito o tratamento ou depende muito da condição da pessoa? Se o paciente tiver uma depressão causada por um fator físico mesmo e tiver acompanhamento com psiquiatra, físico que eu digo é assim, a baixa de serotonina, né? Então ele vai ter que fazer uma reposição de pelo menos 6 meses e isso ele vai fazer com um profissional adequado, que é o neuro, né? Ou o psiquiatra, pode passar isso para ele, mas ele precisa entender que ele não vai tratar só o físico, ele precisa também trabalhar o trauma dele, para que ele não fique só apresentando sintomas. Os sintomas eles podem voltar, se você não vai na origem do trauma tratar, você pode 3 meses depois estar com problema, entendeu? Assim, quando a gente faz esses desbloqueios no corpo da pessoa, do indivíduo, ele realmente não volta a ter essa dor. Quando a gente trabalha com essa dor crônica. Quando fica resolvido de fato. Quando ele tem uma resolução dos conflitos dele. Então, para quem tem um idoso em casa, ou o próprio idoso que está nos assistindo e tem o problema, a busca desse tratamento é fundamental para que a qualidade de vida melhore. E a gente tem aí cinesiologia, microfisioterapia, a leitura biológica, que é uma abordagem alemã, variabilidade de coerência cardíaca. Né? Então são várias abordagens, várias técnicas. Então vamos lá, vamos experimentar a nossa técnica? Gostaria muito. Eu queria agradecer então, desde já, a sua participação e os esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui, eu serei avaliada pela doutora Juliana, vocês vão acompanhar um pouquinho do que vai acontecer. Semana que vem a gente se encontra, até lá.